Olá, amigos e amigas desse grande projeto OAB 30 Dias. Uma alegria estar com vocês aqui. Parabenizo vocês todos por esse empenho. Se você está assistindo a esse vídeo, é uma prova que você está se empenhando rumo à aprovação nesse grande projeto OAB 30 Dias, que eu faço com muito orgulho, faço parte, além de outros grandes professores, grandes nomes do direito brasileiro, tá? Olha só, nosso tema de hoje, licitação. O que é que você não pode esquecer sobre licitações? Um tema, claro, reiterado, enfim, em provas de exame de ordem e, é claro, com importância incrível na área do direito administrativo, tá? Vamos lá. Primeira coisa importante que você não pode esquecer é que a licitação é um procedimento administrativo que visa a escolha de uma proposta, cuidado, não mais barata, mas uma proposta mais vantajosa para a administração pública. Tá? É uma coisa importante, você não pode esquecer. A proposta mais barata é um dos critérios de julgamento de tipo, enfim, de licitação, e, naturalmente, por ser mais barata, pode ser a mais vantajosa. Mas se você pensar, por exemplo, em um leilão, no leilão, quando a administração pública vende um bem dela, a proposta mais vantajosa é a mais cara e não mais barata. Então, cuidado logo com esse paradigma aí em relação à questão da licitação. E a licitação, que é um procedimento obrigatório, visando então a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública, ela é, em regra, obrigatória. A licitação, em regra, é um procedimento obrigatório, tá? Mas, como todas as regras, via de regra, comportam exceções. E existe uma grande exceção quanto à questão envolvendo a licitação. É o chamado contrato direto ou contratação direta. Cuidado com isso. Quando você vir em prova a expressão contrato direto ou contratação direta, significa que aquele contrato foi feito sem a necessidade de observância de um processo de licitação. Então, por força dessa contratação direta, enfim, do contrato direto, a administração pública não impõe a exigência, então, da regra da licitação. E o contrato direto, ele se divide, é bacana você ter uma visão geral sobre isso, em duas perspectivas. Existe a situação de inexigibilidade, e existe a situação de licitação, de dispensa de licitação. A dispensa, ela se subdivide na licitação dispensável e na licitação dispensada. Repare que a nomenclatura aqui é importante e tem um efeito prático também fundamental. Vejam vocês. Quando a licitação é inexigível, vamos lá, estabelecer logo esse parâmetro de distinção, de cotejo, de comparação. Quando a licitação é inexigível, significa que existe uma inviabilidade na realização da licitação. Não é questão de ser proibido ou permitido, facultado ou não, não é isso. É que a licitação apenas é inviável, não é possível realizar nesse contexto um processo de licitação. Um exemplo clássico, que é já umas situações de inexigibilidade, é quando tem um único fornecedor. Amigos e amigas, só tem um fornecedor, um fabricante, um representante exclusivo. Como é que vai licitar? E se licitar, quem é que vai ganhar? Apenas ele ou ela, né? Enfim, a empresa ou pessoa física que seja. Então, quando há inexigibilidade, repito e lembre sempre disso, o contexto jurídico é: a licitação será inviável. Não é questão de permitido ou proibido, é que não é possível viabilizar a realização de um processo de licitação. E a lei de licitações, a nova lei 14.133 de 2021, não se fala mais da lei 8666, embora ainda, né, com a perspectiva de vigência, de coexistência, mas a prova toda é feita com base na nova lei de licitações e contratos administrativos. Ela prevê de forma taxativa, outra lembrança boa, de forma exemplificativa, outra lembrança boa, porque na dispensa são taxativas, aproveitando o ensejo, quando for situação de dispensa, são hipóteses taxativas. Na inexigibilidade, as situações são meramente exemplificativas. E dentre os exemplos de inexigibilidade de licitação, quero destacar com vocês 3 situações. A primeira, vamos lá. Quando houver, repito o exemplo, um único fornecedor, fabricante ou representante exclusivo. Nessa condição, não é viável licitar. A segunda, para a escolha
de profissional do setor artístico, cantor, artistas plásticos, etc. Muito comum, banda de carnaval, banda de São João, eles são contratados por inexigibilidade para realizarem shows de Réveillon, de São João, carnaval, etc. Então, isso é também situação de inexigibilidade de licitação. A terceira hipótese, quando envolve contratação, repara, de serviços técnicos ou científicos com profissional de notória especialização, tá? Agora, você tem natureza singular e notória especialização, excluindo, cuidado com isso, de todos os profissionais com notória especialização, advogados, contadores, pareceristas, arquitetos, engenheiros, etc., excluindo desses todos, lembrem sempre o profissional de publicidade e divulgação. A lei discrimina o profissional, ainda que tenha natureza singular e notória especialização, aquele profissional do setor de publicidade e divulgação. Esses são os únicos que não podem ser contratados por inexigibilidade. Para eles, realiza-se um concurso, tem uma lei própria de licitação, a 12233, enfim, que trata justamente desses contratos envolvendo publicidade e divulgação, tá? Não esqueça essa lei, não se preocupa com isso. A questão básica e prática é: para profissional de notória especialização, não pode haver inexigibilidade de licitação. Bacana? Bacana. E a quarta hipótese, importantíssima, chute para prova, envolvendo compra ou locação de imóveis pela administração pública, sendo que aquele imóvel que vai ser comprado ou alugado é o único viável dentre outros da região. A administração pública quer instalar uma delegacia. O único imóvel da região que é viável colocar uma sala do delegado, uma cela, etc., uma estrutura de delegacia com pátio para estacionamento, coisa parecida, é o imóvel X. Ele não tem que licitar para contratar aluguel ou comprar esse imóvel X, porque existe, mais uma vez, uma inviabilidade de competição. Por que eu chuto isso para a prova? Veja bem, porque na lei anterior, e esse tipo de cobrança do que é novo, do que era antigo, é importante, claro, na lei anterior, o tema de locação de imóveis era tratado como dispensa de licitação. Saiu do rol de dispensa e veio para o rol da chamada inexigibilidade de licitação. Tá bom? Muito bem. Agora, quando há dispensa de licitação, aí você tem uma possibilidade potencial, jurídica, enfim, de licitar, mas a lei divide, então, duas situações específicas, a chamada licitação dispensável e a licitação dispensável. Qual é a diferença disso? Pense comigo. Quando a licitação é dispensável, a administração pública tem efetivamente a faculdade, muito embora sejam hipóteses taxativas, tá? Mas a administração pública tem a faculdade entre licitar e não licitar. A natureza desse ato, aproveitando aí o estudo comparativo e interdisciplinar, inclusive, a natureza desse ato é que falamos de um ato de natureza discricionária, porque a administração opta entre licitar e não licitar. E quando a licitação é dispensada, efetivamente é proibido realizar processo de licitação. Ora, se é proibido, a natureza do ato vai ser vinculada, porque você tem uma proibição de realização da licitação. Qual é o nosso desafio? Vamos lá. Na lei de licitações, são várias hipóteses de licitação dispensável e várias também de licitação dispensada. Bom, não é muito natural, salvo os computadores de plantão, né? Muitos são também assim, memorizar tudo isso. Como não é natural, queremos aqui, pessoal, em homenagem a vocês todos, uma técnica muito bacana que é a seguinte, ó, memorize as 4 situações que eu comentei aqui da chamada inexigibilidade. Pois bem, memorizando essas, você vai pensar o seguinte: não sendo inexigibilidade, pode ser situação de licitação dispensada. Licitação dispensada envolve, olha aí que vai ficar bacana agora, alienação de bens públicos. Alienação de bens públicos. Bom, repara bem, exceto venda a terceiros. Bom, vou explicar isso melhor. Quando a administração pública vai vender um bem dela para terceiro, ela é obrigada a licitar. A licitação feita pelo leilão.
vamos lá, pessoal, quiser pausar um pouquinho, diminuir a velocidade, pense nisso que é importante. Nós temos a possibilidade da administração pública vender um bem dela para terceiros. Veja, quando a administração vai vender um bem para terceiros, iniciativa privada, ela tem que obedecer 4 condições, 4 requisitos. Quais são eles? Primeiro, tem que fazer avaliação prévia. Segundo, tem que ter demonstração motivada, claro, fundamentada de interesse público. Terceiro, é preciso que haja a desafetação desse bem. O bem não pode estar afetado ao interesse coletivo, tem que estar desafetado, virando então um bem chamado dominical. Bem dominical, bem desafetado. E a quarta condição é obrigatório processo de licitação. E a modalidade vai ser o chamado leilão. Importante isso porque outro chute para a prova. Porque antigamente na lei anterior podia ser concorrência ou leilão. Agora não, é apenas o leilão. Tá? Lembre da música, vou fazer um leilão, né? Que ainda mais pelo meu coração. Então, efetivamente o leilão é que vai ser a forma, melhor, a espécie licitatória para a venda de bens a terceiros. Agora, quando a situação trata, veja bem, de outra espécie de alienação que não seja a venda a terceiros, por exemplo, venda para a própria administração pública, o Estado vende o bem para uma autarquia federal ou vice-versa, essa relação é de alienação, mas não é venda para terceiros. Como seria também a doação, a permuta, a investidura, a própria doação. Então, nessas condições, a administração pública é proibida de licitar. É proibido, é vedado, ato vinculado, veja na tela, é vedado a realização de licitação. Então, a venda para terceiros envolve uma situação de licitação obrigatória, mas qualquer outra forma de alienação de bem público que não seja venda a terceiros caracteriza licitação dispensada. É proibido realizar licitação. Eu, quando era advogado, advoguei no município, o prefeito queria do município doar um bem público para a iniciativa, o município doando para o estado da Bahia. Aqui na Bahia, o município de interior doando uma casa para que o estado da Bahia instalasse um conselho tutelar para cuidar de crianças em situação de risco, etc. Pois bem, aí o prefeito fez, olha, fala ao procurador, no caso eu, que eu quero realizar uma licitação. Eu fiz, diga a ele que não tem que licitar. Aí ele me perguntou, por quê? Porque é uma forma de alienação que não é venda a terceiros. A doação, claro, que motivada por interesse público, logicamente, que era o caso. A doação de um bem de município para o Estado não é possível licitar. Aí eu falei, prefeito, se o senhor licitar, o senhor vai infringir a lei, porque é proibido realizar nessa hipótese de licitação, tá? Então, doação, enfim, investidura, a própria venda entre a administração pública, tem uma máxima bacana que é o seguinte, entre administração e administração não tem licitação, tá? Entre administração pública e administração pública não há procedimento licitatório. Entre administração e administração não há licitação, tá? Então, nesse caso, você vai ter a chamada proibição de licitar ou a chamada licitação dispensada. Pois bem, quando você memoriza isso, e o que é isso então? As hipóteses de inexigibilidade, a situação de alienação de bem público, exceto venda a terceiros, o restante, todo o restante, será hipótese de licitação dispensável. Por exemplo, limite de valores, até R$50 mil para bens comuns, até 100 mil para engenharia, a chamada licitação deserta, enfim, tudo, compra, por exemplo, de imóveis, de bens de valor histórico, cultural, tombados, enfim, tudo mais será situação de licitação dispensável, tá? É a maneira bacana de você memorizar essa questão sobre contrato direto, sobre situações em que não haverá, ou por proibição, ou por inviabilidade, ou por opção do gestor, não haverá a hipótese de licitação. Guerra, por exemplo, calamidade pública, grave perturbação da ordem, é situação de licitação dispensável. Não tem que gravar isso, porque a guerra não está nem na inexigibilidade, nem na dispensada, né? Então, não sendo dispensada nem inexigível, repito mais uma vez para fechar, vai ser situação de licitação dispensável, tá? Não esqueça isso aí. Muito bem. Fora esse parâmetro, uma outra perspectiva, pessoal, são as chamadas modalidades de licitação. E a nova lei, que é a lei vigente, a lei efetivamente da nossa prova, ela prevê
algumas modalidades licitatórias, tá? São apenas 5. Ela extinguiu, inclusive, 2 da lei anterior. Não existe mais o convite, não existe mais a tomada de preços, tá? Apenas temos outras espécies de licitação. E quais são elas? Vamos lá. O leilão, tá? A concorrência, efetivamente o concurso, o leilão, eu vou mudar só para abordagem. O leilão, o concurso, a concorrência, vai entender por que eu mudei a abordagem. O pregão e o diálogo competitivo. Então, temos hoje 5 espécies ou modalidades. Outra lembrança boa, não confunda com tipo. Tipo é critério de escolha de proposta comercial. Tipo é o menor preço, a melhor técnica, o maior lance. Tipo é a forma de escolher a mais vantajosa. O procedimento, a maneira como a licitação se processa, é a sua espécie ou modalidade. Então, temos 5 espécies ou modalidades de licitação, tá? Bom, vamos comentar uma por uma. A primeira delas, o leilão. Leilão, pessoal, é a modalidade licitatória para a venda a terceiros, ratificando a informação anterior, de bens públicos inservíveis, desafetados, dominicais, tudo igual. Inservível que não usa, desafetado que não tem uso, dominical é o bem que é o bem do Senhor sem uso nenhum, tá? Então, o leilão é a forma de vender esses bens. A lembrança bacana de leilão, primeiro que envolve tanto bens imóveis quanto móveis. É importante porque na lei anterior existia a concorrência, não tem isso mais hoje. A nova lei de licitações, ela facilitou muito o processo licitatório, então ficou bacana você perceber isso. Não tem mais, efetivamente, a concorrência para a venda de bens imóveis, padronizou com o só, que é o leilão. E é claro que o tipo específico da melhor proposta é quem oferece o melhor preço, o maior lance, tá? Maior lance ou oferta. E o leilão exige uma garantia, de modo que o indivíduo que arremata aquele bem no leilão, se não voltar para pagar a diferença daquilo que ele arrematou, ele perde a garantia como forma de ressarcimento à administração pública ou seu delegado que realizou o processo licitatório. Então, leilão existe para essa finalidade. A outra é a concorrência. A concorrência, veja bem, o concurso primeiro. O concurso, pessoal, ele é uma espécie licitatória muito singular. Efetivamente, uma lembrança importante, não se confunde com concurso público, tá? Por favor, concurso público, para servidor público efetivo, cargo efetivo, validade de concurso público, tem nada a ver com licitação. Tem a ver que é um procedimento, é um certame, é uma disputa, mas não é licitação. Esse concurso, a pessoa que vence, não ganha um cargo público, não é nomeado no cargo efetivo. Esse concurso é feito para a escolha de uma proposta, de um projeto, enfim, de algo que seja muito específico. Inclusive, quando a situação iria ser de inexigibilidade por profissional de notória especialização e a lei veda, ou que não há a notória especialização ou a natureza singular, a forma de licitar é mediante concurso, tanto que a forma de licitar empresas ou profissionais de publicidade e divulgação é feita mediante o concurso também. Então, o concurso tem a especificidade. Concurso para projeto, concurso para Rei Momo, já participei aqui, né, como jurado, né, há muito tempo aqui em Salvador. Então, o concurso ela tem essa característica, concurso de uma poesia, concurso de melhor petição, concurso de melhor projeto, concurso de melhor projeto arquitetônico. E uma coisa importante, vamos lá. O vencedor do concurso, que não ganha um cargo público, não esqueça isso, por favor. O vencedor do concurso que não ganha um cargo público, ele efetivamente vai ter direito apenas ao prêmio que envolve o concurso. Ele vai ter o direito ao prêmio, pode ser uma bolsa de estudos, um valor em dinheiro, um carro 0 km, não importa o prêmio. Agora, ele vai ganhar, ele vai se notabilizar, mas os direitos autorais são efetivamente cedidos para a administração pública. Como é que eu explico a você isso? A administração pública municipal faz o concurso de melhor poesia. Todo mundo aí, apaixonados, enfim, fazem poesias lindas. Você vence o concurso com a melhor poesia que é feita. A sua poesia vai para uma capa de um livro que é vendido pela administração pública para arrecadar recursos para fundos natureza educacional. Quantos por cento você terá direito à venda dos livros como direitos autorais? 0.
não há direito autoral, porque você cede os direitos autorais para a administração pública no momento em que você se inscreve no concurso, ganha o prêmio e fica satisfeito com a nota. Você fica notável, você vai ser uma pessoa conhecida, venceu o concurso de poesia, melhor petição, seja o que, projeto arquitetônico, o que for, mas não há direito autoral. Qual é a emblemática disso? Muito comum em prova. Uma empresa que é, exemplo, de arquitetura e engenharia, participa de um concurso para fazer um projeto, o projeto vence o concurso e a empresa fala, olha, agora eu que fiz o projeto, somente eu posso construir. Não é. A construção, que é uma nova etapa, é feita uma nova licitação para ver quem tem a proposta mais vantajosa. Então não há direitos autorais para o vencedor do concurso, não esqueça isso também, tá? Bom, aí seguindo a abordagem, e agora de forma conjunta, nós temos, pessoal, duas modalidades praticamente coincidentes de licitação. A concorrência e também o pregão. Por que são coincidentes? Porque ambas essas modalidades existem para que a administração pública escolha, né, uma proposta que envolva um contrato de serviço ou a compra de alguma coisa. Quando a administração pública vai adquirir, comprar algo ou contratar um serviço, de um modo geral, engenharia, o que for, ela faz mediante, veja, o pregão ou a concorrência. Pois bem, qual é agora a nova abordagem que a lei traz para a gente? O pregão é a modalidade ouro, é o padrão ouro de licitação para a contratação de serviços ou bens, ou compra de bens pela administração pública, tá? E aí você fala, Aras, tudo bem, o pregão é a modalidade ouro, não tem limite de valor, tem um pregoeiro, é mais simples, enfim, tá tudo certo quanto a isso, tá? Agora, e a concorrência serve para quê? A concorrência ficou reservada para basicamente duas situações. Primeira, anota aí, primeira, para a contratação de concessão de serviço público. Lembra de concessão de serviço público? Energia elétrica, transporte coletivo, pedágios de estrada, enfim. Essas concessões de serviços públicos são contratadas mediante a concorrência ou o diálogo competitivo, tá? Então, quando a administração pública vai transferir a execução de um serviço para uma delegatária, uma concessionária de serviço público, ela o faz mediante a concorrência ou diálogo competitivo. Ficou ali essa lembrança, certo? Agora, veja bem, antes disso ainda, e aí voltando agora para o tema de licitação, mais especificamente, a concorrência se mantém por uma grande finalidade, envolvendo contratação de grandes obras de engenharia. Pessoal, enfim, construção de prédios, de estádios, grandes obras de engenharia, portos, aeroportos, túneis, tudo isso não é comportável pelo pregão, porque o pregão prima por uma chamada objetividade técnica. Pessoal, não é técnico, não é objetivo, é muito sutil, é muito complexo a realização de uma obra, de um prédio de 15, 20 andares, de um complexo que a administração quer realizar no centro administrativo qualquer. Então, agora otimizando, quando a questão envolver grandes obras, cuidado com isso, não é engenharia por si só, porque colocação de piso, pintura de parede, instalação de ponto de energia elétrica é engenharia e é feito mediante pregão, não é isso? Então, as grandes obras são realizadas efetivamente pela concorrência. Então, a concorrência hoje acabou sendo reservada para situações envolvendo grandes obras públicas. Por isso, a modalidade licitatória vai ser a concorrência. Exceto isso, padrão ouro de contratação mediante o pregão. Não esqueça isso. Quando a administração quer comprar alguma coisa ou contratar algum serviço que tenha que licitar, a modalidade ouro é exatamente o pregão, tá bom? E também tem o chamado diálogo competitivo, que é a menina dos olhos aí das provas, né? É a modalidade nova de licitação, que envolve, pessoal, muito simples isso, a própria ideia, o próprio nome induz, diálogo competitivo. Veja, quando a administração pública, nem ela própria sabe o que ela precisa, e ela não pode montar um edital de licitação se nem ela mesma compreende o que ela precisa licitar para atender o interesse coletivo. Então, envolvendo, basicamente o seguinte, envolvendo primeiro,
complexidade tecnológica. E segundo, adaptação. Então, esses projetos são adaptados pela administração pública por essa modalidade chamada de diálogo competitivo. Então, a administração reúne empresas do ramo de tecnologia, por exemplo, fala, ó, me explica aqui o que é que você tem para me oferecer, eu quero isso, quero transmitir aulas online, por exemplo, de complemento de carga horária para alunos da rede municipal de ensino. Agora, eu não sei o que eu preciso. Tem que ter um site, tem que ter uma plataforma, tem que ter uma empresa de ao vivo, uma empresa que grava, né, as aulas para poder depois a pessoa assistir. Não compreendo isso. Tem que ter um aplicativo, não sei. Bom, aí cada empresa concorrente vai dizendo o que é que precisa, dialogando com o poder público e adaptando às necessidades da administração pública. É fantástica essa licitação, essa espécie licitatória. E aí tem a formalização dessa nova espécie chamada de diálogo competitivo também, tá? Pois bem, basicamente é isso. Na prova é alta complexidade e adaptação. É a palavra-chave, as palavras-chave que você tem que ter para lembrar que naquela hipótese a licitação vai ser via diálogo competitivo e até por exclusão, né? Não sendo leilão, não sendo concurso, não sendo concorrência nem pregão, qual espécie vai ser? Diálogo competitivo também. Bacana? Já tem precedentes em prova aí, é uma coisa que tem sido muito comum. Muito bem, pessoal. Então, são aspectos importantes. Quero lembrar vocês mais uma vez que tipo de licitação é critério de escolha. Quero também lembrar vocês, pessoal, que não se fala mais hoje em inversão de ordem classificatória, tá? Uma comparação bacana com a lei anterior, porque na lei anterior, qual era a regra? Edital habilita, depois classifica. E aí o pregão já previa, não, eu vou classificar antes da habilitação. Aí se dizia, o pregão estabelece uma inversão de ordem de fases. Primeiro classifica, depois habilita. Acabou isso, pessoal. O padrão hoje de qualquer modalidade licitatória é, após o edital, discutir a classificação. Uma vez classificadas, as empresas que licitam, as licitantes, as interessadas no contrato com a administração pública, aí simplesmente é feito essa análise de habilitação jurídica, tá? E lembre também que, então, repetindo, fechando a observação, se isso é padrão, não tem inversão mais. Acabou a inversão de fases, né? Edital, classifica, depois habilita. Aí segue com o procedimento de homologação, adjudicação, até o contrato também administrativo, tá? Agora, uma coisa importante, lembrem que o licitante vencedor não tem direito subjetivo ao contrato, pessoal, tem mera expectativa. A administração pública pode tanto revogar quanto anular a licitação. E aí e não contratar. Ela pode desfazer a licitação. E nesse caso, olha que interessante, anula se houver ilegalidade e revoga por mérito, conveniência ou oportunidade, tá? Agora, sempre para revogar de maneira motivada e tendo naturalmente um fato superveniente. Senão você daria um poder muito grande para o gestor de sair revogando licitação quando ganhasse uma empresa ou uma pessoa que ele não lhe interessava por algum motivo. Então, isso não pode, de fato, acontecer. E aí você vai ter essa especificidade sobre a revogação, que tem que ter fato novo e ser devidamente motivada também, tá? Duas coisinhas mais importantes para fechar essa lembrança geral sobre o tema caríssimo e importante também de licitação. Primeira, alocação de riscos, tá? A questão sobre riscos envolvendo teoria da imprevisão, que envolverá o contrato futuro, né? Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, esses riscos têm que ser alocados primeiro, divididos, ó, uma parte é sua, uma parte é minha, para que não haja, como havia anteriormente, uma sobrecarga para a administração pública, porque pelo equilíbrio financeiro contratual, o contratado tinha tranquilidade, o que aconteceu, eu ganho meu dinheiro, não é assim. Então, os riscos são de ambas as partes. O contrato é comutativo, sinalagmático, né? Envolve riscos recíprocos também. E se assim envolve riscos recíprocos, é preciso que haja, com certeza, essa questão de alocação de riscos também, tá? O que é alocar riscos? É assim, ó, esses riscos são meus, poder público, esses são seus, empresa. E isso na época de licitar, no edital de licitação. Aceita, aceito. Então, você vai submeter a essa divisão de riscos, repartição de riscos, para ser mais viável, mais justo também para a própria administração pública, tá? Não esqueça isso aí, não. Outra lembrança importante, empresas em consórcio podem participar de licitação.
É possível que a empresa tenha uma habilitação jurídica excelente, a outra tem um capital financeiro incrível, a outra tem uma experiência imensa com obras anteriores. Essas empresas se juntam formando um consórcio, não é consórcio de moto, de carro, não é assim? Elas se juntam formando um grande consórcio e aí nesse contexto licita mais forte. Claro que vai ter uma adaptação de percentuais sobre habilitação, etc., mas existe a possibilidade das empresas consorciarem, se juntarem, né, consortes, né, os sortes iguais, conjuntamente, enfim, para licitar em prol de uma certa obra ou de objeto de um contrato futuro administrativo, tá? E a última coisa que você não pode esquecer é que na licitação é permitido, e isso aí veio também com a nova lei, expressamente, a composição de litígios por meio de arbitragem e mediação. A arbitragem somente de direito, tá? Não pode ser por equidade. Existe a arbitragem por direito, que leva em conta regras jurídicas, ou por equidade, que leva em conta costumes. A arbitragem que envolve a administração pública tem que ser arbitragem de direito, ou então mediação. Formas, então, consensuais de solução de litígios que estão aí muito bem-vindas para o tema nosso de direito administrativo. Assim como todos vocês são muito bem-vindos também nesse grande projeto, o AB 30 Dias. Pessoal, uma alegria estar com vocês aqui, essa equipe maravilhosa. Deus abençoe, bons estudos, que o próprio Cristo abençoe a todos e todas. Amém, amém, amém. E até a próxima. Tchau, tchau.